apresentar você. Então, como eu havia dito, nós hoje temos uma noite muito especial nessa casa e, primeiramente, eu já gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. É motivo para nós todos de muita alegria que vocês estejam aqui, até porque o nosso grupo de jovens está bem fraco nessa casa. A gente não está conseguindo agregar jovens nessa casa. Então, vindo os jovens fazer a apresentação de hoje é de muita felicidade para todos nós. Agora, então, o nosso irmão Paulo vai assumir a direção dos trabalhos. Que Jesus lhe inspire agora e sempre. Pode ligar na TV já que já, na hora que eu largar aqui, já sai. Deixa eu pegar um cabo ali então. Já está o cabo ligado? Tá. Então, só pegar, só pegar aquele controle grande lá. Esse aí. Ao vivo é assim, né? Sim. Então, muito boa noite a todos. Como já foi dito, meu nome é Paulo Ricardo, mas hoje eu não estou aqui para falar em meu nome, estou aqui para falar em nome da AFIGE, a área da Família, Infância e Juventude da nossa Sexta URI, ou seja, Sexta União Regional Espírita, que é o órgão que coordena o movimento espírita aqui na nossa região da Grande Joinville, né? Esse triângulo que vai de Barra Velha até Itapuá e até Campo Alegre, certas as cidades que estão dentro desse triângulo, certo? Mas por que eu estou aqui? Porque nós estamos dando andamento, dando continuidade no mês do Jovem Espírita. Já foi comentado, né? Atividade, mas o que é isso, Paulo, mês do Jovem Espírita? Bom, essa é uma atividade já bastante tradicional no nosso movimento espírita da nossa região. Ela surgiu ali em meados dos anos 80, né? E aí ela foi até mais ou menos meados dos anos 90, deu uma paradinha, aí retornou em 2001 e desde 2001 nós estamos ininterruptamente, inclusive durante a pandemia também estivemos realizando online. Mas isso tu contou a história, mas o que é isso mesmo do Jovem Espírita? Então, durante esse mês agora, que começou no dia 5, André, eu sempre esqueço, dia 4 de agosto até o dia 6 de setembro, vários jovens espíritas aqui da nossa região, na verdade este ano 30 jovens espíritas da nossa região, de diversas casas, não só aqui do Caridade de Jesus, né? Estão preparando, estão apresentando palestras em diversas casas espíritas da nossa região. 23 casas estão sendo atendidas esse ano. Essa aqui agora já é a 10ª, né, Adriel? 10ª hoje, né? Nós temos mais 13 casas ainda para visitar até o dia 6 de setembro. E como é que funciona? Essa atividade agora em 2025 começou lá em abril, quando nós convidamos os jovens que gostariam de participar das diversas casas e escolhemos o tema do encontro, o tema desse mês do Jovem Espírita. Mas como é que é isso? Os jovens sugerem temas e eles escolhem, né? E aí o tema escolhido foi personalidades espíritas. E aí cada jovem escolheu uma personalidade, pessoas que fazem parte da história do movimento espírita. Alguns, a maior parte deles já estão desencarnados, mas alguns até estão encarnados ainda, né? Mas estão sendo já aqui homenageados, retratados, né? Cada jovem, então, durante os meses de abril, maio, junho, preparou uma palestra sobre uma dessas personalidades, com o auxílio de um adulto também aqui da nossa região, que já tem uma certa experiência em palestra pública, que são os seus tutores, né? Então, cada jovem tinha um tutor ou uma tutora para auxiliar na preparação dessa palestra. Eles prepararam essa palestra e aí, em meados de junho, né, no finalzinho de junho, nós tivemos então, começamos as prévias, que são reuniões em que a gente traz esses jovens, eles fazem as palestras que eles prepararam e os membros da equipe e os outros jovens avaliam, dão sugestões de melhoria, como é que essa palestra pode melhorar, tanto com relação ao conteúdo quanto à forma de apresentação, né? E todos eles apresentaram essas prévias, né? A maioria deles já passou na primeira prévia, né? Fez a primeira prévia, o Christian foi um deles pelo menos, né? Fez uma prévia, já estava aqui. Outros precisaram de mais prévias, não tem problema. A gente faz quantas forem necessárias até que o jovem e nós estejamos seguros para eles virem aqui falar em público. E nesse meio tempo, a gente também esteve em comunicação com as casas para saber quais as casas gostariam de receber essas palestras durante esse mês. A casa, né, por sinal, aceitou. A gente que agradece, então, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez trazendo o mês do jovem aqui para casa. E agora, então, durante esse mês, estão sendo feitas as apresentações.
Mas quais são os objetivos dessa atividade? Bom, tem dois que eu acho muito importantes. Um deles é desenvolver nos jovens, ou dar uma oportunidade para que os jovens desenvolvam essa capacidade, essa habilidade de falar em público, que é uma capacidade, é uma habilidade não importante só na casa espírita, no movimento espírita, mas para a vida de cada um de nós, né? Na nossa área, na nossa ação estudantil, no nosso trabalho, até mesmo no nosso lazer. É interessante que a gente saiba falar em público. Então é uma oportunidade, né, de falar em público. E outro objetivo também é que muitos de nós, principalmente aqueles que têm o cabelo da cor do meu, assim, que costumam dizer: o jovem é o trabalhador do futuro. E esse futuro nunca chega, né? Vai chegar às vezes quando um trabalhador mais antigo desencarna, a gente tem que arranjar alguém para substituí-lo, mas não tem ninguém, o que é que a gente faz agora? Não. Então a gente tem certeza, na verdade, que o jovem já pode ir assumindo uma série de atividades dentro da casa espírita, uma delas a exposição pública. Né? Nós estamos provando desde os anos 80 que isso é possível. Claro, cada jovem tem as suas capacidades, as suas habilidades que são diferentes, né? Mas várias outras atividades também já podem ser, digamos assim, compartilhadas com esses jovens. Então tem esses dois objetivos, né? Nós vamos ter ainda, como já falei, mais 13 palestras ainda, algumas aqui em São Francisco, né? A gente vai no Juventus de Araújo Figueiredo, né? Ali no Rocio Grande, Rocio Pequeno, Rocio alguma coisa assim, né? Um dos Rocio lá. E vamos também no Caridade de Jesus, né? Ali na Praia do Mota, certo? Então, pelo menos mais 2 casas aqui de São Francisco do Sul ainda terão palestras com os jovens, né? Certo? Então, a gente agradece mais uma vez a atenção de vocês também por estarem aqui hoje assistindo junto com a gente, né? E hoje nós vamos ter a apresentação do Christian e do Andrew. Com vocês, então, o Christian. Boa noite a todos. Meu nome é Christian, sou do Centro Espírita da Caridade de Jesus, tenho 18 anos e hoje vamos falar sobre a personalidade Eurípides Barçanufo. Vamos ver sua obra, sobre sua vida e sobre o seu legado. As raízes de um semeador de luz. Ele nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 1980. Sua mãe, Jerônima Pereira de Almeida, e seu pai, Hermógenes Ernesto de Araújo. Ele é terceiro dos 15 irmãos. Colégio Miranda. Destaque como aluno, ajudava os colegas de sala. O Colégio Miranda foi na época da juventude dele, até ele sair da escola, que ele tinha bastante facilidade com aprender o conteúdo e ele tinha destaque pelos professores por dar um auxílio para os alunos que tinham dificuldade. Conversão ao Espiritismo. Converteu-se ao Espiritismo entre 1904 e 1905. Por influência do seu tio, Mariano da Cunha. Leitura do livro Depois da Morte, de Leon Denis. A foto seria o tio dele, é uma foto ilustrativa, não se tem imagem real. E o livro Depois da Morte, a existência da encarnação do Leon Denis. O Despertar da Missão. Em 1902, fundou o Liceu Sacramento, que se tornaria o revolucionário Colégio Allan Kardec, uma escola que unia ciência e fé, razão e sentimento, desenvolvendo o ser humano integralmente. Então, lá no Colégio Miranda que eles estudavam, eles aprendiam todas as matérias e religião era a Igreja Católica, que era a principal igreja ali da época. Mas aqui ele fundou, na escola que ele fundou, ele deu as matérias básicas e ensinou o espiritismo também. A imagem de cima é a primeira turma, quando era o Colégio Liceu Sacramento, e a imagem de baixo é uma foto sobre como o colégio está, e inclusive até hoje está aberto e dá aula normalmente. Ali no início a gente tem o altar que é em homenagem ao Eurípides, e na segunda foto é mais um ângulo do tamanho da escola. Educação, amor e caridade. Pedagogia inovadora. No colégio, Allan Kardec ensinava o seu amor e a moral, além do saber tradicional, uma formação completa para a vida. Então, como eu falei, ele ensinava as matérias básicas, mas o espiritismo junto, que é para desenvolver a pessoa
a saber as matérias e também a desenvolver a pessoa como pessoa. Ação social mediúnica. Com o Dr. Bezerra de Menezes, criou uma farmácia homeopática, gratuita, e curava males físicos e espirituais. Essa farmácia está aberta até hoje, na cidade que ele nasceu, e está aberta até hoje, ele ajudava as pessoas ali. Ponte entre mundos. Médium de dons variados, vidências, desdobramento, psicografia e curas, auxiliando milhares em todo o Brasil. Tem uma história sobre desdobramento, onde que Eurípides estava deitado num desses desdobramentos, enquanto o corpo físico dele repousava. Ele foi guiado por seres de luz em uma outra esfera espírita, enquanto o corpo dele estava encarnado e repousava. Ali ele já começou a perceber uma diferença no local. Era um lugar com uma beleza que não sem descrição, um lugar com paz, uma energia melhor. E ali, quando ele estava ali, em volta dele, dos espíritos de luz, começou a aproximar uma pessoa. Que essa pessoa, ele sentiu que a energia boa da pessoa, a sensação de paz, essa pessoa era Jesus. Aí Eurípides começou emocionado, começou a chorar, ficou de joelhos, pensando como que eu sou um ser tão pequeno de frente de um ser tão visto e de tantos exemplos. Mas daí Jesus falou a seguinte frase para ele: "Sê fiel, Eurípides, não desanimes, o caminho é este, continua." Essa frase mudou bastante a vida de Eurípides. Ele ficou tão inspirado, ele achou, isso teve tanto impacto, que ele resolveu dobrar a atenção dele no espiritismo. Depois desse acontecimento, ele começou a fazer mais caridade, a focar mais em ajudar a fazer bem social, independente das dificuldades que a vida poderia trazer. Debate com o padre Feliciano Iag. Motivo do debate: tensão entre a Igreja Católica e Espíritas. Então, na época, a Igreja Católica era o que comandava, era a religião mais falada e era o que predominava. Aí, com a mais exposição de Eurípides, a escola começando a ensinar sobre o Espiritismo, a Igreja Católica começou a fazer falas contra o Espiritismo, falando que era coisa do demônio, que não era certo o que o Espiritismo estava falando. Então, o padre Feliciano, ele, em praça pública, ali na cidade de Sacramento, ele chamou o Eurípides para fazer um debate, falar para ele o que ele acha sobre o que eles acreditam, e Eurípides teve falas depois também mostrando e falando como que é o Espiritismo. Sobre o diálogo em si, não se tem registros de linear mesmo, cronológico, de como foi o debate, mas temos alguns pontos que Eurípides falou que defendeu o Espiritismo. O inferno eterno, como ensinado pela Igreja, contraria a justiça divina. Deus é misericórdia e não castiga eternamente. Que essa é a visão na época do catolicismo, onde que Deus era aquele ser que impune, que ia lá e se a pessoa fizesse errado ele ia punir. Mas ele mostrou o lado do Espiritismo que não é assim que o Espiritismo acredita, e sim um Deus mais amoroso e mais piedoso. Os fenômenos espíritas são estudados com base científica. Não são mágicos nem diabólicos. Então não é aquela ideia de que tu está possuído,
olha o que tu está falando. Não, tem estudos desde muito tempo já com relação ao espiritismo. A moral íntima espírita está centrada em Jesus e sua prática se manifesta pela caridade e reforma íntima. Então, a gente acredita que seguir Jesus não é seguir os mandamentos, seguir um padrão. O espiritismo é se inspirar em Jesus, ver o que ele fez e a gente tentar melhorar nós mesmos como pessoa. É essa a maior inspiração que a gente acredita e dos ensinamentos que a gente tira do que Jesus falou. A missão do espiritismo não é combater religiões, mas consolar e esclarecer. Não atacamos, esclarecemos. Não condenamos, amamos. Então, por mais que para a Igreja Católica o espiritismo era algo... Eles poderiam talvez achar que era um ataque, porque o espiritismo estava falando coisas que não é que a Igreja Católica falava, mas em nenhum momento o espiritismo vem com a intenção de anular outra religião, falar que o que outra religião está fazendo não é certo, que o que eles acreditam não tem nada a ver. Não, e sim só de forma íntima mesmo, e tu pegar os ensinamentos e levar para si só, sem apontar para outras religiões. Ele faleceu cedo, aos 38 anos, em 1918, vítima da gripe espanhola. Agora, já indo mais um pouco pro fim, a gente vai ver sobre o seu legado, tanto desencarnado como encarnado. Então, o legado dele encarnado, enquanto ele estava entre nós, ele fundou a farmácia homeopática, a escola Allan Kardec, que está aberta até hoje. E o debate eu botei mais que eu acho que foi muito importante para mostrar para a igreja, para a época, o que era o espiritismo, qual que é a base e a inspiração do espiritismo. E agora, sobre seu legado desencarnado. Seu método é estudado em congressos, livros e seminários espíritas. Aparece em livros psicografados por médiuns como Divaldo Franco, Chico Xavier e Vanderlei Oliveira, que inclusive esses outros nomes também estão sendo apresentados nesse mês do Jovem Espírita por outros jovens. Um exemplo bem mais perto de nós sobre o legado dele, a inspiração que Eurípides trouxe para nós, foi no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, o NEB, que fica no Morro do Amaral, em Joinville. Ali embaixo é a plataforma de divulgação deles, para caso alguém tenha interesse em conhecer mais o trabalho. Aí sobre o NEB, a missão deles é promover o espiritismo com base na caridade cristã, acolhendo, educando e servindo ao próximo. A inspiração foi o Eurípides, exemplo de amor, educação e ação cristã. As principais atividades: recreação e evangelização para crianças e jovens entre 4 e 12 anos, com atividades baseadas na moral cristã, orientação para gestantes, puérperas bebês, através do grupo Esperança. Cursos de manutenção de computadores, digitalização e inclusão digital. Oficinas de artesanato, culinária, conversas e palestras com foco voltado para o universo feminino, através do grupo Somar, do NEP. Repasse de alimentos para as famílias locais, através da entrega de cestas básicas e doações do Mesa Brasil Sesc, e colaboradores voluntários também, fraldas descartáveis para crianças de famílias em situações de vulnerabilidade social. O Sesc é uma instituição aqui do Brasil privada, mas sem fim lucrativo, onde que a função deles é ajudar a população ajudando na saúde, alimentação, roupa e outras coisas.
doação e venda a preços simbólicos de roupas e acessórios através do Bazar Mãos Amigas, onde o valor arrecadado contribui para a manutenção de casas, além de móveis e eletrodomésticos que são encaminhadas para pessoas que fazem parte de uma lista de espera desses itens. Café da manhã e almoço aos sábados para as crianças e jovens da comunidade, custeados e elaborados de forma voluntária, promoções de eventos que reúnem e aproximam a comunidade. Um exemplo desse evento é com Reginha, que é um evento que reúne vários jovens de bebês até 12 anos, onde é um evento que é no sábado, dura uma tarde inteira, onde que tem várias oficinas e dinâmicas e ensinamento para essas crianças menores. Inclusive, alguns jovens que também estão apresentando, como a gente, participa e ajuda nesses eventos a ajudar as crianças. E tinha bastante criança do Neves, se não me engano, acho que tinha mais de 10 a 15 crianças nesse evento. Então é bastante importante, além do estudo sobre Jesus, na interação social, fora só das pessoas que estão acostumadas ali dentro da casa espírita deles. A finalidade: levar luz, consolo e esperança a quem precisa, promovendo a transformação interior à luz do Evangelho de Jesus. Já um pouco mais perto de finalizar, vou trazer um vídeo que resume bem o que a gente está falando. A voz no vídeo é a minha, eu dublei o vídeo, mas não foi eu que criei. Não quero tirar mérito aqui de quem criou o vídeo. Qual é o sentido da vida? Muitas vezes nos fechamos em nosso mundo e tudo parece morrer. Você tem muito mais poder do que imagina. Continue sua jornada fazendo o que acredita. Por mais duro que a vida possa parecer, siga sua missão de vida para o bem, com fé. Suas sementes serão espalhadas. O bem nunca para. Quanto mais proporcionamos felicidade, mais felizes nós somos. Esta é a forma que dá sentido à vida. Faça o bem, não importa a quem. Sirva, contribua, doe. Seja grato. Então,
como a gente... Oxi. Botou um monte. Então, como a gente viu no vídeo, plantar a sementinha, seja ensinando, dando educação para os filhos, eu ia falar nossa, mas eu não tenho, mas ajudando um amigo, uma pessoa da escola, um colega de trabalho. Eurípides fundou uma escola. E em tantas outras coisas que a gente vê ali na internet, pessoas na internet fazendo. Mas mas para nós é útil. A gente tem, por mais que a gente não faça coisas grandiosas, mas o mundo precisa dos dois tipos de pessoa. Dessas pessoas que fazem coisas grandes e da gente que ajuda em casa, que ajuda na escola, no trabalho, aqui no centro espírita. Então, trazendo um exemplo de vivência própria, na época que eu trabalhava no Cumprão, ali no final do ano passado para começo desse ano, eu trabalhava no caixa, aí estava passando a compra de uma criança, dava para perceber que a criança era mais humilde, estava ali com o dinheiro contadinho, com leite ali, e ela tinha mais R$10, se não me engano, e a compra dela tinha passado. Na hora que passou eu pensei, vou deixar quieto, vou só pegar o dinheiro e vou deixar a criança levar, porque dava para perceber que a criança estava em situação de vulnerabilidade. Mas antes que eu pudesse falar, um cliente no lado chegou já com o cartão assim, passa a compra dele inteira. E eu fiquei maravilhado, assim, um garoto também, um brilho no olhar do garoto, não acreditando que um cliente do lado estava pagando toda a compra para ele. Então eu olhei e pensei, cara, é raro ver esse tipo de coisa, porque trabalhei 3 meses e passei muita gente, mas essa foi a única vez ali que eu vi esse tipo de situação ocorrer. Que eu fiquei maravilhado de ter acontecido comigo, de ter visto um exemplo assim. Então, por mais que às vezes uma ajuda, falar alguma coisa boa para alguém, ou às vezes a pessoa tá brava e não adianta falar e tá estressado, fale, independente da forma que a pessoa vai reagir, em algum momento isso vai cair à tona para ela e vai ajudar ela. Então, eu vou encerrar a palestra de hoje com uma fala de Eurípides. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Eurípides Barçanufo. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite a todos. O meu nome é Andrew, eu tenho 15 anos, sou do mesmo Centro Espírita do Christian, o Caridade de Jesus, aqui de São Chico mesmo. Essa palestra foi feita por mim, pelo meu tutor Cleison, que inclusive é meu pai, e também pelos amigos espirituais. Hoje eu tenho a alegria de compartilhar com vocês a história de uma pessoa inspiradora. Imagine alguém que nasceu no sertão da Paraíba, viveu como tropeiro, ajudou a sua família desde cedo, venceu na vida como empresário e decidiu doar praticamente tudo para ajudar os outros. Hoje eu vim apresentar essa pessoa, Arthur Lins Vasconcelos Lopes, um nome pouco conhecido fora do espiritismo, mas que tem um legado imenso de amor e caridade. Ao longo da palestra, vamos responder algumas perguntas.
quem foi, como foi a sua infância e juventude, qual sua importância no Espiritismo, qual o seu papel no Pacto Áureo, como ele ajudou a todos e o que podemos aprender com a sua encarnação. Bom, quem foi ele? Ele foi um importante líder espírita, empresário e filantropo brasileiro, presidente da FEP, a Federativa Espírita Paranense, e peça-chave no Pacto Áureo. Doou quase toda a sua fortuna a causas sociais e espíritas. Exemplo de fraternidade, humildade e dedicação ao próximo. Ele foi um exemplo de vida que se dedicou ao bem coletivo e à unificação do espiritismo. A sua trajetória foi uma ação constante ao se doar por próximo. Como foi a sua infância e juventude? Lins, ele nasceu na cidade de Teixeira, no interior da Paraíba, no dia 27 de março de 1891. Essa é uma região do sertão nordestino marcada por paisagens naturais lindas, mas também por desafios sociais e econômicos. Ele cresceu em um ambiente simples e rural, onde sempre ajudava a sua família na roça. Esse início de vida tão simples e humilde ajudou e contribuiu para uma formação de um caráter bem forte. Então, a infância de Lins foi vivida de forma simples e trabalhadora. Cresceu em meio à natureza e à sobrevivência diária. Desde pequeno, ajudava, limpando, cuidando do campo, ajudando na roça, os seus pais e nos trabalhos de casa. Na juventude, passou a atuar como tropeiro, levando mercadorias e conduzindo animais por longas distâncias. E logo depois, como caixeiro viajante, onde vendia produtos em diversas cidades. Uma experiência que lhe deu uma ampla visão do mundo e da realidade das pessoas. Mesmo diante da vida rural, Vasconcelos nunca deixou de procurar o saber. Ele sempre estudava nas horas vagas, aprendia a ler, a escrever, a se desenvolver. Sua sede de conhecimentos se destacava mesmo quando os recursos eram escassos. Então ele mostrava desde cedo força de vontade e disciplina. Esses anos de juventude, marcados por esforço, trabalho e superação, formaram um caráter sólido com base no esforço e a dedicação dele. Foi nesse período que ele desenvolveu valores como a humildade, também a coragem, o respeito, a perseverança, traços que guiariam ele por toda a sua trajetória, tanto pessoal, profissional e espiritual. Qual sua importância no Espiritismo? Lins foi um verdadeiro servidor da causa espírita. Teve uma importância enorme no Espiritismo brasileiro. Ele, com simplicidade e firmeza, atuou como líder, educador e exemplo. Ele foi presidente da FEP, como já disse, onde contribuiu no meio social, apoiou a caridade moral, a caridade tanto material, e também incentivou a caridade como prática viva da doutrina, uma prática. Era exemplo de liderança fraterna, equilíbrio e serviço. Como secretário e depois presidente da FEP, ele participou da inauguração do albergue noturno em 1915, onde ajudava as pessoas que estavam em situação de uma situação vulnerável. Também liderou o segundo Congresso Espírita Paranense em 1916, fomentando o estudo e a união entre todos os dirigentes espíritas. Fortaleceu instituições, espalhou o bem e viveu com
e viveu os princípios do Evangelho. Ele investiu seu tempo, seus recursos, sua energia, e tudo isso sem buscar reconhecimento. Era respeitado pela sua capacidade de dialogar e de espalhar o bem, unir pessoas, colocar os ensinamentos e práticas do Espiritismo. Ele fundou a Ação Social Espírita, voltada ao auxílio de instituições espíritas. Também financiou diversos centros, como o Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, em São Luís, Maranhão. Doou o bosque e os terrenos do Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro, em Curitiba, assim como imóveis e Jornal da FEB, entre outras muitas coisas. Qual o seu papel no Pacto Áureo? Só um minutinho. Primeiramente, o que foi esse Pacto Áureo? Foi um acordo de união assinado em 5 de outubro de 1949 na sede da Federativa Brasileira, a FEB, no Rio de Janeiro, entre representantes de diversas outras federativas estaduais aqui do Brasil, ou seja, Santa Catarina, os outros estados aqui do Brasil, os representantes. Esse pacto teve como principal objetivo superar divisões e conflitos internos, promover a união das instituições espíritas em torno de princípios comuns, todos seguirem princípios comuns, reconhecer a FEB como órgão de unificação, não como autoridade, mas como ponto de união e cooperação. A partir dele foi criado o Conselho Federativo Nacional, que passou a reunir representantes das federações estaduais para discutir, trocar ideias e eliminar dúvidas. Então, o Pacto Áureo inaugurou uma fase de união e cooperação no espiritismo brasileiro. Isso facilitou demais o desenvolvimento do espiritismo aqui no Brasil, porque agora as instituições podiam conversar entre si de uma maneira melhor, compartilhar ideias, e tudo isso sem competição, com um espírito de fraternidade. E qual foi o papel de Lins de Vasconcelos nesse pacto? Ele foi um dos principais articuladores da unificação espírita. Ele atuava com firmeza e equilíbrio nos bastidores e nas discussões. Ele também foi um dos signatários do pacto, ou seja, ele estava presente na reunião onde foi assinado o documento junto com os outros representantes na FEB. Ele foi divulgador e defensor da União Espírita. Após acordo, ele publicou artigos em jornais como o Mundo Espírita. Também foi participante ativo da Caravana da Fraternidade, um movimento que viajou por 11 estados do norte e nordeste do Brasil, que tinha como intenção promover a adesão das instituições locais à proposta de unificação, esclarecendo como funcionava o pacto. Ele fala que, o Vasconcelos ele disse, o dia 5 de outubro de 1949, dia do Pacto Áureo, talvez tenha sido o dia mais feliz de minha vida, porque representou a união da família espírita brasileira. E aqui está a lista de todos os nomes. Poxa, acabou bugando. Ali estaria a lista de todos os nomes participantes do pacto. Mas não tem problema. Ali só estaria mostrando ele e os outros representantes das outras federativas. Como ele ajudou a todos? Com sua liderança equilibrada, ele era alguém que sabia unir sem impor, dialogar com todos os grupos e manter o respeito mesmo diante das diferenças. Ele era aquele tipo de líder que conversava sem julgar, ouvia com um ouvido caridoso
E isso fazia toda a diferença, porque onde havia conflitos, ele trazia paz. Isso ajudava a abrir caminhos e entendimentos entre os espíritas da época. Também com os seus recursos materiais, Lins investiu quase toda a sua fortuna pessoal em obras sociais e instituições espíritas, ajudou na construção de centros, doou terrenos, financiou albergues e hospitais psiquiátricos, e tudo isso sem buscar o reconhecimento, como eu já disse. Ele buscava apenas o bem, a satisfação de poder fazer a caridade com todos. Tudo isso em silêncio, sem vaidade, só com o coração. Entendia que a melhor forma de servir era viver o que acreditava. Com seu trabalho de comunicação, publicava textos, artigos e mensagens que inspiravam união, estudo e caridade. Com a sua presença ativa na base dos movimentos, ouvia, escutava, ajudava, dava sugestões, auxiliando a resolver conflitos. Foi ao encontro de pessoas, conversou, acolheu e ouviu, ajudando a levar à luz onde havia desânimo ou divisão. Ele deixou mais do que palavras ou obras, ele deixou um exemplo de vida. Viveu com propósito e fé e disposição. Sua maior realização era ver o bem sendo feito, e sendo bem feito, as pessoas unidas e o espiritismo sendo praticado com sinceridade. A vida de Arthur Lins de Vasconcelos Lopes inspira a agir como ponte, luz e paz na sociedade. O que podemos aprender com sua encarnação? A trajetória de Lins foi simples, um ambiente rural, foi tropeiro e caixeiro viajante. Essas experiências, marcadas pelo contato direto com as pessoas, o prepararam para sua missão maior, que depois abraçaria no movimento espírita. E Lins, apesar de rico, viveu de forma diferente do rico apegado à matéria. Ele fez o que Jesus recomendava, usou os bens como um instrumento de caridade, não como correntes do egoísmo. Na frase do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, item 2. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É aqui que a encarnação de Lins nos mostra como foi inspiradora. Ele teve posses, mas não se deixou se escravizar por elas. Pelo contrário, fez dos recursos um caminho de amor, sustentando creches, hospitais, entre outras coisas. Ele poderia usar os seus bens para outros fins, mas percebeu que a humildade e a dedicação ao próximo tinha mais peso do que qualquer interesse pessoal. Seu exemplo nos ensina que a verdadeira riqueza é a do coração, quando o espírito decide transformar tudo o que tem em bênçãos para o próximo. Assim, a sua vida nos mostra que é possível ser rico materialmente e ainda mais rico espiritualmente. Antes de finalizar, gostaríamos de compartilhar algumas das sementes que Lins plantou. Só um minutinho. Esse aqui é o cabo que conecta na TV? É. Vou pegar meu computador rapidinho. Desculpa o erro técnico. Enquanto ele está falando ali, né? Vou só falar sobre o... Ele pode se preparar, você fica à vontade aí. Né? Sobre o Eurípides de Barçanufo, primeiro, né? Que você falou. A importância do Eurípides de Barçanufo, porque ele foi o pavimentador do Espiritismo e da vinda do Chico Xavier. Porque antes não existia o Espiritismo no Brasil antes de Eurípides de Barçanufo. E onde é que ele estava? Ele estava lá em Minas, bem próximo de Chico Xavier nasceu, né?
Então ele veio preparar um ambiente para o Chico Xavier, além de todo o trabalho que ele fez depois, né? E veja que o Lins de Vasconcelos, por exemplo, ele seria o grande divulgador. Então, são dois trabalhos muito importantes desses dois personagens que eles estão trazendo para nós dentro do Espiritismo, né? Eu vi também que vocês falaram que vocês vão falar em outros sobre a Ivone do Amaral Pereira, também, uma figura importantíssima. E eu conhecia a Lins de Vasconcelos somente por uma estação de trem que tinha lá no Rio de Janeiro, que eu passava aqui de trem e parava, Lins de Vasconcelos. Só depois do Espiritismo que eu quis saber quem era Lins de Vasconcelos. E a Ivone do Amaral Pereira eu estudei muito perto da casa da Ivone, assim a 300 metros, na Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. Se eu soubesse que ela morava ali, mas ela não era nem espírita, né? Então, fica à vontade. Eu tenho também uma rápida observação enquanto ele está finalizando isso, que aqui, por sinal, o Andrew falou sobre o Pacto Áureo. Aqui também, alguns anos atrás, em 2019, na comemoração dos 70 anos do Pacto Áureo, nós fizemos uma espécie do nosso Pacto Áureo aqui na região, certo? Aqui, então, ó, tem um Pacto Áureo aqui desta casa, onde os trabalhadores aqui dessa casa assinaram aqui, se comprometendo em manter o trabalho da casa. Todas as casas da nossa região fizeram um parecido assim, né? Então, foi uma espécie de uma homenagem aos 70 anos do Pacto Áureo, esse trabalho tão importante feito de unificação do movimento espírita no Brasil. Paulo, vem cá aqui. Opa! Como é que você faz para conectar? Eu não sei. Não sabe melhor Você quer conectar agora? Aham. Vamos lá, só botar a frente isso aqui. Opa, vou botar mais alguém de expressão. Esse é o 3. Ok. Vamos? Como não tem problema. Eu acho que não precisa dele. Acho que E o cabo está bem encaixado, hein? Tá bem encaixado. Oi, eu tenho um PDF, talvez abrir ele. Com as imagens que Então, eu jogo em PDF. Eu subi em PDF também. Esse aqui é o meu computador. Vou fazer de novo aqui. Vamos ver. Ok. Conecta rapidinho ali pra ver que eu boto em PDF. Não tem problema, já está atrasando, eu vou mostrar para todo mundo no meu computador. Esse aqui foi o Pacto Áureo. Ou seja, as pessoas que As assinaram. pessoas que assinaram. Ele está ali, ó, segundo. Ele está aqui. Eu ia falar que o Lins ele plantou várias sementes e uma das sementes foi o recanto inspirado nele, que a Federativa Espírita Paranaense criou. É um recanto onde as pessoas se reúnem para fazer eventos, para discutir ideias, trocar experiências, histórias. Muito bom. Aqui a assinatura de quem esteve no evento de 2022. Que foi lá me explicando. Que foi lá no recanto. Aqui está eu com uma ovelhinha lá do recanto. Tinha vários outros animais lá também. Ele é o que está em pé, tá? Então, essa foto aqui foi em 2017, faz bastante tempo. Faz bastante tempo. Aqui está eu, meu irmão pequenininho, minha mãe, no alojamento lá. Aqui a gente está trepado na árvore lá do recanto. Aqui está eu, meu pai, que é meu tutor aqui, meu amigo Estevão, que está ali, ó, acabei identificando ele, o Lorenzo.
Aqui está acontecendo a famosa sapecada de pinhão, onde a gente pegava as folhas das araucárias e jogava o pinhão e fazia sapecada. Aqui está a roda de conversa que a gente fazia lá no recanto, com as cadeiras, com os bancos, para discutir histórias, ideias, encenações. O ambiente de lá é bem bonito, com araucárias, com uma vegetação bem verde. Aqui está uma encenação, eu não sei se vocês vão conseguir todos ver, onde Jesus estava fazendo alguma passagem, não literalmente Jesus, né? Jesus estava fazendo algumas passagens ali. E aqui está a foto oficial do encontro, onde todos nós tiramos no meio daqueles bancos, onde havia uma colônia espiritual, como o Divaldo Franco falou, que naquele lugar habitavam diversos espíritos, formando uma colônia. Essa colônia ajudava a gente em todos os quesitos espirituais, renovava nossas energias, renovava nossos propósitos, ajudava a gente pela vida toda. E foi essa uma das pequenas sementes que germinaram e fizeram grandes mudanças no mundo e que estão fazendo cada vez mais mudanças. Eu acredito que eu fui um fruto dessa semente que ele plantou. Hoje eu estou aqui também graças a ele. Ele que incentivou a criação desse lugar, deu a ideia, tanto que o recanto tem o nome dele. E inclusive os restos mortais do corpo dele estão lá. E é isso mesmo, gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado por tudo aqui. Eu agradeço também pela disponibilidade que vocês tiveram com o tempo dessa semana, dessa terça-feira. Desculpa pelos erros técnicos, não era esperado. Se fosse esperado, acho que eu já tentaria arrumar, mas me desculpe, nas próximas não vai acontecer. E é isso, eu agradeço ao tutor, que é meu pai, o Paulo, o Adriel, todos que ajudaram a fazer essa palestra, contribuíram um pouquinho. Então, muito obrigado novamente. Boa noite. Vem aqui ajudar. Oi, André. Pode fazer a prece? Eu vou. Pode fazer? Eu posso. Tá contigo. Senhor, agradecemos por mais esse dia, mais essa terça-feira, em que possamos estar aqui reunidos para aprender um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos. Agradecemos por ter saúde, o conforto de nossas casas, de nossa cama, pelo pão de cada dia. Agradecemos pelas nossas famílias. Que essa semana seja melhor do que a semana passada. Gostaríamos de agradecer também pelos bens que ocorreram durante toda a nossa trajetória até hoje, pelos bens que não nos ocorreram e também até pelo mal que pode nos acontecer, para que possamos aprender a seguir em frente, a continuar mesmo diante dos desafios. Aqueles que estão em situação deprimente, vulnerável, que estão precisando de ajuda, que as nossas energias boas possam ajudá-las, que possam trazer oportunidades
de melhora e avanço. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja. Gostaríamos de agradecer, em nome de todos aqui presentes, essa noite de luz e entendimento e esclarecimento que nós tivemos essa noite. Agradecer imensamente a vocês todos que nos trouxeram essas duas exposições maravilhosas. Continuem firmes, tá? Nós contamos com vocês. E a casa continua aberta para vocês a hora que vocês quiserem. Ok? Muito obrigado mesmo pela vinda de vocês nessa noite iluminada que nós tivemos aqui essa noite. Tá bom? Então, gente, agora a última etapa dos nossos trabalhos, que é a aplicação do passe, da fisioterapia, né? Quem deseja receber o passe, por favor, permaneçam nos seus lugares, que serão chamados. E muito obrigado pela presença de todos essa noite. Boa noite a todos.